Deus seja louvado e agradecido, amém? Glória a Deus. Vamos dar estudo na Bíblia? Um pouquinho, amém? Nós vamos começar a estudar o livro de Êxodo, né? Quem pode abrir em Êxodo, né? Nós vamos estudar o capítulo 3, né? O nome do livro de Êxodo em hebraico é Shemot. Fala assim, Shemot. Shemot. Shemot é o plural de Shem. Shem é nomes. A palavra Shem ela pode ser nome e também pode ser fama, né? Então o nome do livro de Êxodo pode ser nomes ou famas, né? É chamado de nomes porque é quando Deus ele revela o seu nome e os nomes das tribos, né? Das descendentes das tribos também são no caso, passados para as pessoas. E hoje nós vamos aprender muito sobre uma eventual, no caso, um chamado de Moisés. Se eu fosse dar um nome ao título dessa palestra de hoje, esse estudo de hoje, chamaria-se Entendendo o Chamado Santo. Por que Entendendo o Chamado Santo? Nós vamos aprender aí. Então hoje o culto é um culto participativo, tá bom? Acho que o pastor Júlio deve estar com o microfone já, né? Êxodo capítulo 3. Vamos estudar o capítulo 3, tá? Só que antes da gente começar a estudar, nós temos vou dar um breve resumo do capítulo 1 e 2. Nós vemos que no capítulo 1 é ministrado que houve a morte de Josué, né? Aliás, a morte de José, né? Lá no Egito. E diz que se levantou um faraó que não reconheceu, né? Os israelitas ali. E quando esse faraó que não reconheceu o trabalho que José tinha feito no Egito como governador, ele observou também o povo, né? E diz a Bíblia que ao observar o povo, né? Ele viu que aquele povo que era escravo, que era servo ali, que era um povo estrangeiro, ele estava mais numeroso do que o próprio povo da terra. Está lá em Êxodo capítulo 1. Só que a gente não vai estudar sobre isso, dando aqui um breve resumo. E diz ali que tem uma palavrinha hebraica ali que está assim, Rav. Fala assim, Rav. Rav pode ser numeroso ou pode ser mestre. Ela tem dois significados essa palavra, né? E tem uma expressão que Faraó diz assim, Rav vê assum mimeno, né? Ele diz assim, esse povo é grande, ou seja, esse povo é mais mestre ou sábio, né? Uma maestria tem sinônimo de sabedoria. Assum, a palavra assum, vem do verbo assam em hebraico, que significa poderoso, né? Poderoso no sentido de forte. Então o povo ele era numeroso, poderoso, ou o povo ele tinha um conhecimento além do que o povo do Egito. E isso fez o quê? Preocupou Faraó. E essa preocupação fez com que Faraó perseguisse, né, os israelitas, né? Antes de eu iniciar o capítulo 3, eu vou pedir para o Walter ler o capítulo 1, verso 22. Pode ler para mim, Walter? Antes da gente começar o capítulo 3. Glória a Deus. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ou seja, tem algumas traduções que colocam a palavra Israel. Do Walter está uma tradução boa. Tem alguma outra tradução que está a palavra os filhos de Israel? 22? O 22, o verso 22, o capítulo 1. Não, né? Tem alguma tradução que está assim? Não, né? As traduções estão corrigidas, estão boas. Tem algumas traduções que colocaram Israel ali. Mas, ou seja, a questão doentia de Faraó foi algo tão grande que fez com que ele mandasse matar todas as crianças. Até as crianças que faziam parte dos egípcios. Por quê? Surgiu um boato que Deus iria, o Deus desse povo que residia ali, que era escravo, iria levantar um rei. E esse daí seria aquele que salvaria um povo. Moisés, ele tipifica Cristo porque ele foi o primeiro redentor de Israel. Sabe qual é o significado da palavra redentor? Alguém sabe? Salvador. Salvador também. Redentor é sinônimo de Salvador.
Mas a redenção significa que ele queria levar o povo a uma remissão. Aquele que iria levar o povo a uma mudança de pensamento. Aquele que faria com que o povo de Deus fosse separado. E você que está aqui essa noite, você foi chamado para ser separado. Conversão está associada à mudança de pensamento. Eu passei agora um pouquinho à noite na casa do Walter, oramos lá. Estou visitando os membros, E eu falei para o Walter que Deus ele me mudou muito, Por quê? Porque muitos conceitos que eu trouxe da minha antiga vida, eu tive que jogar na lata do lixo. Por quê? Porque são coisas que desagradam a Deus. Então, quando nós saímos do mundo, nós temos que a primeira coisa que Deus trabalha em nós, paciência, mansidão, temperança. E se vocês pararem para pensar, Moisés, antes dele ser chamado por Deus no capítulo 3, ele passou por algumas situações. Ele teve que fazer o quê? Ele ficou 40 anos em Midian, apacentando, ovelhas de Jetro, E ali diz que Moisés ele foi roê. Fala assim, roê. Roê é pastor em hebraico. Essa palavra também pode ser vidente. Roê pode ser pastor ou vidente. E lá em 1 Samuel capítulo 9, diz que os profetas antes eles eram chamados do quê? De vidente, roê. Por que vidente? Por que o pastor ele é chamado de vidente? Porque o pastor ele foi chamado para ter visões espirituais, para apacentar um povo. Então, o pastorado ele faz com que o ato de cuidar e instruir e fazer com que as almas elas andem no caminho correto. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Agora vamos começar o capítulo 3. Dei essa pequena introdução aqui. Tinha muita coisa para falar, mas se eu for falar tudo, fica 3 horas falando aqui. E até mais. Daí tem pessoas que acham que a Bíblia... Eu já fui em algumas denominações aí, que o pessoal, de vez de ensinar a Bíblia, começa a ensinar livro de receita, pega livro de psicologia. Não sou contra isso, mas acho que na igreja é para falar da Bíblia, não é verdade? Então, tanta coisa para falar da Bíblia, vamos falar de psicologia, Se for psicologia for dentro da Bíblia, tá bom. Mas, quem pode ler o verso 1 e 2 do capítulo 3? Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus, Ou seja, os pastores da redondeza ali, diz a história de Israel, junto com a concordância com a Bíblia, diz que todos os pastores da região iam ali próximo. Mas Moisés quis ser diferente. Ele iria além das terras. Por quê? Porque naquela época, se você fosse levar o seu rebanho para pastar em uma terra que já tinha alguém pastando, saía a morte. Sabia disso? Saía a morte. O cara falou, peraí, essa terra aqui, eu que tomo conta dela aqui. Você vai pastar suas ovelhas para lá. Aí Moisés fazia o quê? Ele levava num local distante, que era conhecido como terras internacionais, e ali faria com que não tinha nenhum tipo de problema. E nessa eventualidade ali, diz assim, Malar, Adonai. Adonai é o tetragrama, é o nome de Deus em hebraico. Malar significa mensageiro. A palavra anjo ela não existe em hebraico. A palavra anjo em hebraico é mensageiro. Ali fala que ele viu um mensageiro do próprio Pai. Um mensageiro do próprio Deus. Então esse anjo que ele viu não era um anjo qualquer. Vocês concordam que não era um anjo qualquer? Sim. Era alguém diferente. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, se alguém chega na minha casa e fala assim, oi, eu sou o mensageiro do Jurandir. Não é diferente de ser o mensageiro do Walter? Sim.
Por que é diferente? O quê? São pessoas diferentes. Oi? São pessoas diferentes. É porque se ele fala que é seu mensageiro, é que ele é seu. Ele faz parte da sua própria essência. É diferente. Não era um anjo qualquer. Eu poderia pegar uma pessoa na rua e eu falando, tudo bem, ó, estou te pagando para você entregar isso aqui, ó. É um mensageiro qualquer. Mas quando fala o mensageiro do próprio Deus, aqui quem estuda um pouquinho teologia sabe que seria o próprio Cristo. Mas Cristo é um anjo. A palavra mensageiro significa enviado de Deus. Ou seja, quando Deus enviou, no caso o próprio Moisés, ele enviou Moisés, mas ali ele enviou o seu próprio anjo. E nós vamos estudar algum tempo aí o livro de Êxodo, e vocês vão aprender que esse anjo não era um anjo qualquer. Esse anjo, lá em Êxodo 23, verso 20, 21 e 22, diz que esse anjo, ele tinha o poder de perdoar pecados. Quando esse anjo falava, era o próprio Deus falando, e sobre esse anjo existia o nome de Deus. Então esse anjo, ele representava o próprio Deus em uma forma que não consumiria Moisés vivo. Então ali Moisés, ele teve encontro com o próprio Deus, através do seu mensageiro. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. O nome do Pai está em mim, Jesus falava. Então, antes do verbo se fazer carne e habitar entre nós, ele se manifestou. Não só para Moisés, como para Abraão. Nós acabamos de estudar o livro de Gênesis 15, e vocês observaram que lá em Gênesis 15, verso 1, a palavra, ela veio em visão a Abraão. Quem é a palavra? Jesus. Yeshua. Ele é a palavra. Então, os profetas, quando Adão e Eva se esconderam ali, que eles pecaram, diz que a voz, passeava no jardim. Onde você estás? A palavra passear ali é o verbo ralar. Fala ralar. Ralar não é passear, é andar. A voz anda? Não anda a voz, Mas a palavra não anda. A palavra anda? Se ela tiver em forma humana, ela vai andar, vai? Por que você acha que lá em João 1, verso 18, fala que nunca nenhum homem viu Deus? Porque o próprio Adão, ele não via o próprio Deus, ele via a palavra de Deus. Mas Jesus fala assim, aquele que desceu do Pai é o único que teve contato com o Pai. Todos os profetas, Adão e Eva, todos eles tiveram contato com a palavra. E a palavra era chamada do quê? De Elohim, de Deus. Por quê? Porque ela faz parte do próprio Deus. Ela tem essência do próprio Deus. São pessoas distintas, mas são pessoas que têm a mesma essência. Eu vou dar um exemplo. Vocês estão ouvindo minha voz? Sim? Sim? Mas antes da minha voz sair, ela tem que ser gerada aqui, dentro de mim, não é verdade? Vamos supor que eu seja Deus. A minha mente é Deus. A minha palavra é Jesus. Quando a minha mente fala, ela passa a ordem à palavra, que é Jesus, não é verdade? Então, quando nós vemos Jesus falar, é o próprio Pai falando. Porque a mente do Pai que passa para Ele. Quando Ele traz revelações, quando nós somos curados através da palavra, é o próprio Deus falando. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Moisés ali, ele foi chamado para algo novo. Moisés ali foi chamado para um tempo novo. Para quê? Ele foi incumbido pela palavra, que era o próprio anjo da presença de Deus, para trazer algo a um povo. E nós meditarmos no capítulo 1 e 2, nós vamos ver que o povo estava clamando por justiça, porque as afrontas, as dificuldades eram muito grandes. Às vezes você chegou aqui ferido, machucado, clamando por justiça. E vai chegar um tempo que essa experiência que Moisés teve
vai ser a mesma experiência que você vai ter. Talvez Moisés já sabia que ele tinha um chamado desde criança, pelas situações que ele já passou. Mas depois de 40 anos em Midian, né, ele não conseguia nem se comunicar mais direito. As pessoas pensam que Moisés era gago, né? Quem já vai falar isso já? Já ouviu falar que Moisés era gago? Está errado, ele não era gago. Sabe o que é pesado de língua? Pessoas que têm dificuldade de falar um idioma. Imagine você que fala o português desde criança. Você vai para a Suíça e fica 40 anos sem contato com o português. Você vai conseguir falar? Não. Às vezes eu converso com os irmãos da Suíça lá, eles têm hora que eles têm dificuldade para falar algumas palavras em português. Por quê? Todos os dias falam, no caso, o alemão. Fala o alemão no trabalho, fala em casa. Você acaba ficando pesado de língua. Você acaba esquecendo a língua. Tem o nosso irmão, o Júlio conhece ele, que é o Jones. O Jones, ele estava um tempo, que é um amigo nosso, estava lá nos Estados Unidos da América. E teve um dia que eu estava conversando com o Jones, e ele falou assim, puxa, eu estou esquecendo o português. Porque eu estou falando inglês todos os dias. Ele estava misturando o inglês com o português. Você teria facilidade para se comunicar? Não. Então, ou seja, mesmo que você tenha dificuldade em alguns aspectos, Deus, Ele está te falando que é Ele que te capacita. Ah, mas eu não sei falar direito. Eu permiti o cego, o surdo e o mudo. Eu que vou usar você. Então, nas maiores dificuldades e adversidades que passamos, é quando Deus se revela a gente. E vocês observaram que nessa passagem aqui, né, Moisés não estava esperando ter um contato imediato ali. E algumas pessoas falam que viu ET, né? Tive um contato imediato aí. A pessoa vê demônio e fala que é ET, né? Quem aqui quer ter um contato imediato com o Deus vivo de Israel? Hein? Você crê que ele está aqui em espírito? Você crê que aquela salsa que ele não se consumia pode estar aqui para também se revelar a você? E trazer o seu chamado? Bem? Quem pode ler o verso 2 e 3? 3 e 4? 3 e 4, né? Pode ler, Tati. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e vereis esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Amém. Ou seja, depois que Moisés se virou, disse Deus, né? Quem era esse Deus aí? Não era o anjo? Não é? Sim. Deus não falou através do anjo? Sim. Deus tem falado com você através de Jesus há quanto tempo? Será que você tem reconhecido a voz dele? O mais engraçado, quando Moisés fala, eis-me aqui, fala assim, Hineni. Fala assim, Hineni. Hineni em hebraico vem da partícula Hine. Significa, é uma palavra que é algo de espanto. Quando a pessoa toma um susto, Hine significa quando a pessoa toma um susto. Quando ele fala assim, eis-me aqui, ele falou eis-me aqui, espantado com o que ele estava vendo. Se você estivesse num local aí, levando os boi para pastar, eu acho que tem muita pessoa que visse essa visão e ia sair correndo, né? Acho que a minha esposa ia sair correndo, porque ela é medrosa. A gente ia sair correndo. Quem aqui ia sair correndo? Eu saio. Sai correndo? Mas Deus ia falar para você, Dionaura. É eu, Dionaura. Você tem que falar o quê? Eis-me aqui, Senhor. Mesmo que você tivesse assustado, você fala assim, eis-me aqui. Vou desmaiar, né? Acho que você não ia desmaiar, não. Você ia falar assim, eis-me aqui. Por que Deus está falando, por que ele falou eis-me aqui? Porque ele sabia do chamado dele. Você que está aqui essa noite, você sabe do seu chamado? Tem obedecido o seu chamado? Ou as adversidades que você tem passado, tem barrado o seu chamado, tem impedido que você pegue e prospere? Por mais que nós tomamos um susto, nós temos que saber o que fazer, né? Eu já vi eu estava conversando lá na casa do Walter da tarde sobre coisas sobrenaturais,
a gente às vezes vê, né? Eu não tenho como correr mais, que eu não enxergo direito, então eu tenho que encarar. Se eu for correr, eu vou sair trombando todo mundo. Que nem eu. Então eu tenho que falar assim, Senhor, me protege. Protege. Me dê força aqui, porque o que é isso aí? Mas eu já vi, né? Eu falo assim brincando, mas eu já vi amigos meus marmanjão, aqueles caras bravos, né? Que até já matou gente. Quando vê essas coisas aí, sai correndo que nem um vento. Quero ver que fica parado. Vocês perceberam que toda vez que Deus fala diretamente com pessoas na Bíblia é algo sobrenatural. E quanto mais passa o tempo, menos eu vejo o sobrenatural na vida de pessoas. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas ficam tão dispersas que elas perdem contato com o sobrenatural. E essa porção de hoje, ela vai te ensinar a voltar a ter contato com o sobrenatural. E Deus, Ele quer ter esse contato com você até para trazer refrigério para você. Amém? Glória a Deus. Paramos em que versículo? 5. 5 e 6. Quem pode ler? E disse... Foi. Pode ler. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Glória a Deus. Qual que é a primeira coisa que Deus fez para Moisés antes dele ir até aí? Tira os seus sapatos, porque esse local é santo. Aleluia. Moisés tinha pisado em lugares áridos. Jétro, o sogro de Moisés, ele era um druso. Fala assim, druso? Druso, ele é uma religião que existe até hoje. É uma das religiões mais antigas. Os drusos, eles são uma sociedade oculta. Desde essa época de Midian. E Jétro, ele era sacerdote dessa religião. A Bíblia diz que Jétro já tinha ouvido falar do Deus vivo de Israel. Mas as nações que residiam nessa época, eles criam no Deus único e soberano, mas eles criam também em deuses intermediários. Ou seja, então Moisés teve que pisar em locais onde outras divindades eram invocadas. A primeira coisa que quando você vem poluído do mundo, que Deus pede para você, é para você se despir de lugares que você pisou. E quando você se deixa para trás os lugares que você pisou e começa a ter contato com o sobrenatural, começa automaticamente uma nova vida para você. Eu vou falar uma frase aqui do pastor Paul Washer sobre conversão. Se você tivesse agora na Via Anchieta e batesse de frente com uma carreta de 135 toneladas, o que aconteceria com você? Se o pai não salvar, morre. Mas você ia ser transformado, não ia? Em pedacinho, mas ia ser, né? Agora imagine você tendo contato com Deus que é maior que o universo. Tendo um choque com Ele. Isso não ia mudar você? Tem muitas pessoas que falam que têm experiências com Deus, mas a realidade nunca teve, porque nunca mudou. Todos aqueles que tiveram experiências com Deus mudaram, porque ao bater de frente com um Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra, se transformaram em novas pessoas. E Deus quer hoje que nós definitivamente nos transformamos em novas pessoas. Ser uma nova pessoa é herdar o caráter desse Deus. Se chegar algum amigo meu do passado aqui e ver eu pregando e falar, você pregando? Você batia em todo mundo? Puxava revólver para os outros? Quem é você para você pregar? Deus mudou minha vida. Porque eu tive um encontro com um Deus que é além do que a nossa mente humana pode entender. Isso é chamado de Deus transcendental.
A palavra transcendental significa um Deus que é incompreensível. Mas ao mesmo tempo que ele é grande e incompreensível, ele procura um relacionamento com você. E esse relacionamento que ele procura com você é para que você compreenda ele. E ao compreender esse Deus, você vai fazer parte dele, porque a essência dele vai habitar em você. Tem pessoas que falam assim: eu sou assim, eu não vou mudar. Então se converta, porque se você não mudou, porque você não se converteu ainda. Eu estava conversando sobre algumas coisas com o Walter Gattari. Ele falou assim: ah, pastor, você tem paciência. Eu não tenho paciência, eu tive que aprender a ter paciência. Tá? Porque quem me conhece sabe, eu sou uma família de pavio curto. Imagine você ser criado num local onde você juntava os tios, né? Alguns, polícia, e a outra metade bandido. Não ficava no churrasco assim, um olhando pra cara do outro assim. Põe um revólver aqui, você ficava nesse meio aí. Eu fui criado nesse meio. Por isso que eu não tenho medo nem dos dois. Porque eu fui criado nesse meio. Isso me fez aprender algo na minha vida que eu posso aplicar hoje. A entrar em qualquer lugar com respeito. Porque a malandragem ela pode ter todos os defeitos. Mas quando eles têm disciplina. Então, e dentro do militarismo também tem disciplina. E o Deus vivo de Israel, ele chamou Moisés para passar uma disciplina a um povo. E essa disciplina faria com que esse povo se tornasse um povo santo. Diz assim, Kadosh. Kadosh significa separado. Vem do verbo cortar, vem do verbo gad em hebraico. Uma pessoa santa é uma pessoa separada para Deus. Ela se separa de contatos com outros deuses aí, que faz ela ser uma pessoa que peca e faz com que ela tenha um outro tipo de procedimento. São procedimentos diferentes. Então, o crente de verdade, ele muda o pensamento, ele deixa as velhas práticas, ele se torna mais mansidão, ele começa a ter mais temperança e aguenta coisas que ele não aguentava. Mas você acha que essa força vem de mim? Se não fosse o Espírito de Deus, eu não aguentaria. A minha esposa sabe disso. Amém? Nós paramos aonde? 7, 8, 9. Quem pode ler? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, do cananeu e do eteu e do amorreu, e do perizeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Glória a Deus. Teve uma vez um amigo meu que falou assim: eu acho que crente é tudo doido. Eu falei, é verdade, porque depois que eu me converti eu fiquei mais doido ainda. Por quê? Porque antes eu tomava umas cachaças, usava droga, eu via as coisas, né? Hoje eu vejo sem beber nada. Fiquei mais doido ainda. E quando ele leu essa passagem, ele falou assim: se nós pegarmos a história da terra de Israel, né, fala que Deus desceu ali para ouvir a voz do povo. Amém. Deus desceu aqui para ouvir a sua voz também, ouvindo o seu clamor. Todo mundo aqui tem uma dificuldade e pede uma cura. E Deus, ele escuta o nosso clamor. Ele desce para ouvir a sua voz. Eu creio que Deus faz isso. Mas ele desceu ali para o povo e falou: povo, eu ouvi o seu clamor, eu vou te levar para a terra que emana leite e mel. Aí o mais engraçado, né, eu não tive a oportunidade de ir para Israel ainda, mas um dia eu vou. Mas se você pegar a terra de Israel desde essa época, os povos mais bárbaros estavam nessa região. Que Deus é esse que tira você do Egito e te leva para um lugar pior? Um lugar que você vai estar cercado de pessoas bárbaras e terríveis. E se você pegar a geografia, a terra de Israel, Israel é uma terra seca. Tem pouca água lá. Verdade. Não é uma coisa meio de doido? Tem
uma cidade lá, né, pastor? Tava vendo que só tem uma fonte de água até hoje, da época dos profetas. Só uma fonte de água na cidade Exatamente. inteira. Só tem uma. A principal fonte de água lá, o Walter, é poço. Agora, nos tempos atuais, eles puxam água do mar e tiram o sal e bebem água do mar. Dessaliniza, né? Exatamente. Ou seja, é uma terra, na realidade, árida. Mas como que Deus chama uma terra de árida que emana leite e mel? Talvez o que esse amigo meu não entendeu, e talvez que você também não está entendendo, que se ele é o Criador dos céus e da terra, não existe terra ruim para ele. Aleluia. Porque ele faz com que aquele que está árido se torne a terra que emana leite e mel. Sabe por que eu me considero um pastor evangelista? Porque eu vejo aqueles caras que foram os piores. Que as pessoas falam assim, esse não tem jeito. Eu falo assim, esse tem jeito sim, porque eu tive jeito. Deus faz que aquilo que era árido se torne algo que emana leite e mel. Aleluia. Diz assim, eu fui chamado para a terra que emana leite e mel. Mas a terra não é esquisita, não é árida, não tem água lá. Sujeita a terra, porque Deus te deu autoridade para você transformá-la. Amém? O mais interessante, né, eu falando com o Mateus, né, o Mateus já morou lá, ele falou assim, ó, pastor, você vê um lugar seco lá, você pega uma terra seca, um canteiro seco, você cava lá, joga água e põe a semente. Por incrível que pareça, a semente brota. Aleluia. E as plantas são maiores do que em qualquer outro local. Por quê? Porque a própria terra é um milagre. Talvez o bairro que nós moramos aqui, que nós redizimos aqui, o bairro dos Casas, seja um local árido à vista. Mas você pode fazer desse local a terra que emana leite e mel. Ô, pastor Tom, Pode falar. mas lá não tem gigante, eles não veem a gente como formiga? Meu, se você tem que crer no Deus que é criador dos céus e da terra, que gigante que tem para derrubar você? É verdade. Né? Ah, mas lá no Egito tem pepino. Clama a Deus que ele faz o pepino brotar aqui agora. Às vezes as pessoas, elas pecam, elas são pessoas alienadas por falta de pôr a cabeça para pensar. Se o Deus que você serve é o Criador de tudo, peça a Ele. Ele vai entrar com providência. Quando Coré se levantou contra Moisés, em número 16, Moisés falou assim, ó, se eu não fui chamado por Deus, Deus agora vai criar uma coisa nova e algo vai acontecer. Ele acabou de falar, a terra abriu, engoliu o povo e mostrou que Deus estava com ele. Só que as pessoas estavam tão cauterizadas com Coré, que 250 mil pessoas foram lá, 250 pessoas foram lá, começaram a chorar onde ele foi engolido. E a terra abriu e fechou. Ele criou algo novo ali. Isso porque ele parou de criar lá em Gênesis 2, hein? Mas se é para testificar que ele está com você, ele cria algo novo para mostrar que ele está com você. Glória a Deus. Isso é o mais importante que você tem que entender. Só que tem pessoas cauterizadas, foram lá e choraram pelos homens. Aí veio a praga, e Moisés teve que interceder. Quantas vezes a gente não dá a direção correta para as pessoas fazem as coisas erradas? Tem uma pessoa, não vou citar o nome por questão de ética, pessoal, o fulano, faz isso aqui, faz tudo errado. Aí quando quebra a cara, me liga, ô pastor, problema seu, você que procurou isso, eu te avisei. Aí eu dou uma de, né, eu falo que eu dou uma de Rubão, meu pai que era assim, eu te avisei, não sei o que, não sei o que. Porque, irmãos, o pastor, ele tem que ser passivo, mas na hora de dar bronca, tem que dar bronca. Por quê? Porque o pastor é como se fosse um pai. Ele dá a direção. E a direção não vem de mim não, viu? Vem da palavra. Se eu te der uma direção dentro da palavra e você blasfemar, você está blasfemando contra Deus. Mas se eu tiver a te dar uma direção que não vem da palavra, ok. Então temos que, o quê? Eu, para mim chegar a ser pastor, eu respeitei os pastores. Eu lembro que eu tive uns pastores pé de breque aí.
Né? É uma gíria do mundo, né? O pastor pé de breque. Né? A pessoa pé de breque é aquela pessoa que complicada. Mas tive também grandes pastores. Isso é bom, que me ensinou a ser o homem que eu sou hoje. E às vezes que eu não ouvi o meu pastor, em alguns aspectos, dentro da palavra de Deus, achando que eu sei mais que ele, eu quebrei minha cara. Se Deus me levantou, Ele tem um chamado correto para mim. Porque ai daquele pastor que fala algo que Deus não mandou. Eu tenho muito temor disso. Sabe por que eu tenho temor disso? Porque se eu te der a direção errada e você tropeçar, Deus vai cobrar de mim. E eu tenho muito medo disso. Então a gente tem que dar a direção correta para as pessoas. Parou na onde? 10, né? 10, 11, 12. Quem pode ler? Vem agora. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Acabou aí? Tá certo? Acabou, né? Ou seja, teve uma vez que não foi nem aqui nessa igreja, foi lá na igreja do Bispo Ciro, a dona Nora falou assim: pastor Tom, será que eu vou pregar um dia? Eu falei, claro que pode pregar. Será que eu vou entender a palavra um dia? Porque a dona Nora, ela falava pra gente que ela não entende a palavra, né? Mas teve uma vez aqui que ela fez um monte de pergunta aqui, de coisas que eu já tinha ensinado. Então ela entende a palavra. Às vezes nós achamos que nós não somos capazes de fazer algo. Mas se você entender que não vem de você e vem de Deus, Ele que te capacita, não existe nada impossível para você. Existe algo impossível para você se Deus estiver com você? Não existe. Ele nos capacita, Ele nos dá a direção. Irmãos, eu tenho 25% da visão. Às vezes eu converso com alguns pastores que enxergam bem aí, que não sabem nada de Bíblia. Eu falei, mas você enxerga, cara, vai estudar. Vai pegar, lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Como você consegue, pastor? Eu consigo porque eu não fiquei sentado chorando uma dificuldade que eu obtive. Por quê? Porque eu fui acostumado, não só por Deus, mas pela minha família, são pessoas que vão para frente, que não ficam estagnados chorando. Deus nos ensina a conquistar as coisas. E se Ele prometeu, vai lá e diga para aquele povo que eu vou arrancar ele do Egito, Ele vai arrancar. Diz assim, Mitzrayim. Mitzrayim é a palavra Egito em hebraico, significa prisão, cadeia. Você foi incumbido para ir até pessoas e tirar essas pessoas da prisão. Por quê? Porque a própria palavra de Deus te incumbiu. Por isso que Yeshua, Jesus, fala assim: ide fazer discípulos. Todos nós temos que ir partir dessa vida para o mundo vindouro, mas temos que fazer discípulos. Quem você tem discipulado? Se eu morrer amanhã e não fizer discípulo, eu não cumpri algo que Deus mandou eu nunca sei fazer. Eu estava falando para uma pessoa essa semana: a igreja não é minha, eu só administro. A igreja é no caso de Cristo. E eu tenho que cuidar bem dela, para que ela dê frutos. Nós somos pequenininhos, mas já estamos dando frutos em menos de um ano. Em um ano eu tenho outra meta. E a meta é o quê? Alcançar almas. Fazer com que pessoas sejam alcançadas e libertas para a honra e glória de Deus. Não para mim agora, porque eu sou barro. Eu sou um vermezinho de Jacó, como diz Isaías. Se eu for pregar a minha justiça é trapo de imundícia para Deus. Mas a justiça de Deus que está em mim é algo que vai fazer com que pessoas se tornem justas e pessoas perseverantes. É isso que Deus quer. Amém? Amém.
Quem pode ler o restante aí? Paulo no 12, né? É o 13, né? 13, né? 13, 14, 15. Está quase acabando. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Aleluia. Olha, tem alguns tradutores que ele dá vontade de bater neles, né? Sabe por quê? Ele falou assim: eu sou o que sou, né? Em hebraico está assim, fala assim: Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie. O verbo ser na primeira pessoa, o verbo ser na primeira pessoa não existe em hebraico. Gramaticalmente essa tradução está horrível. No hebraico está assim: eu serei o que serei. O verbo está no futuro. O verbo erie está no futuro. No futuro do imperfeito. Como o tradutor falou assim: vou traduzir em português, eles vão entender, então eu vou colocar eu sou o que sou. Matou o texto. Por que matou o texto? Porque Deus falou para Moisés: Erie, Asher, Erie. Eu serei o que serei. Porque se você estiver em guerra, Ele será o Deus da paz para você. Se você estiver com fome, Ele será o Deus da provisão para você. Só que o tradutor matou o texto. Então era para ele chegar e falar assim: o eu serei me enviou a voz. Por que eu serei? Porque ele mandou uma mensagem para Faraó. Nós vamos chegar a estudar as pragas do Egito ali. Vamos entrar até na área que o Walter gosta, que é a escatologia. Nós vamos estudar. Daqui a alguns dias, daqui a umas 2 semanas, nós vamos trazer isso aí. Quando ele chegou para Faraó e falou assim: o eu serei me enviou a voz, ele passou uma mensagem. Você acha que você é um Deus, Faraó? Você acha que você é poderoso? A sua nação é a nação mais poderosa dessa era aqui? Eu vou mostrar para você que o meu Deus é um Deus todo-poderoso e Ele vai mudar todo o quadro. No verso 16 fala sobre o tetragrama, mas nós vamos estudar isso semana que vem. Se alguém quer conhecer sobre o nome de Deus, venha na semana que vem. Vai aprender bastante. O nome de Deus é Jeová, Yahvé ou Javé. Nenhum deles. Semana que vem a gente vai aprender sobre o nome de Deus. Que a outra porção fala sobre o nome de Deus. Isso é muito interessante. Mas enfim, você pode ver que Moisés ele foi chamado para um propósito, um objetivo e um projeto. Qual que é o seu propósito? Que você tem, no caso, perante Deus? Alguém aqui sabe? Ninguém tem um propósito com Deus, nenhum objetivo, ninguém tem nada aqui. Propagar o reino de Deus na terra. O Vinícius falou: propagar o reino de Deus na terra. Esse é o propósito que Deus tem para você. Vocês querem que propague o reino de Deus na terra? Sim ou não? Sim. E por que sim? A gente deu o chamado. Porque você quer mudar o mundo. Né? O apóstolo Paulo falou assim de uma hora: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos para a boa, perfeita vontade de Deus. O mundo só vai ser transformado se nós propagarmos a realidade do reino nessa terra. Se isso não acontecer, ninguém vai mudar. Como que a violência vai acabar? Como que as cadeias vão ser esvaziadas? Como se a corrupção vai acabar se o reino não for propagado? O Mateus falou algo muito interessante uma vez para mim. Os pastores ficam esperando Jesus voltar de braço cruzado. Não podemos ficar de braços cruzados, temos que arregaçar as mangas e salvar almas. Invadir a favela do Carminha, pregar a palavra.
pegar aí pegar os guetos aí debaixo dos viadutos, pessoas usando droga, levar a palavra, orar por pessoas, propagar o reino. Temos que fazer isso. E vai chegar um dia, eu estou me preparando, né? Estamos se organizando. Nós vamos pegar um dia aqui, ó, reunir todo mundo aqui, vamos orar, vamos para o campo? Vamos, ó, no campo que você vê experiências. Eu vou trazer um cara aqui terça-feira, daqui a 2 terça-feira, que trabalhou comigo na obra, e uma vez invadiu uma favela do Areião ali. Ele tem um dom de profecia muito profundo. Ele parou assim e falou assim, os caras estavam usando droga, puxaram o revólver, quem são vocês aqui? Ele falou assim, você está afastado, meu irmão. Você saber que é Deus, você se afastou da igreja tal. Deus mostrou até o nome da igreja que o cara estava afastado. O cara jogou a maconha e começou a chorar. Esse cara te conhece da onde, fulano? Ele não me conhece não. A sua mãe é crente e ora por você. Você sabia que Deus vão... Meu irmão, eu vi algo tão sobrenatural. Eu falei, rapaz... Ele é bem magrinho. Deus tomou ele e falou, rapaz... Que autoridade, você subiu uns 2 metros de altura ali. E os caras ali aceitaram Cristo. E prometeram remissão. Então nós temos que trazer algo novo para as pessoas. Né? Ele chegou lá e falou assim, o eu serei me enviou a vós. Eu vim tirar você do Egito. Ei, Deus quer tirar você do Egito essa noite. Ele quer te levantar de uma forma sobrenatural, para que você seja uma pessoa que vai propagar o caso ao reino. O que o mundo espera, Tom? Espera com ardente expectativa as revelações que vão vir dos filhos de Deus. Romanos 8,19. O apóstolo Paulo foi para Roma. O que a igreja tem revelado ao mundo? Prosperidade, essa daqui, né? E uma prosperidade que não é bíblica ainda. É verdade. Qualquer dia eu vou passar um estudo aqui sobre prosperidade bíblica. É algo muito profundo, só precisa de tempo, né? Porque é muita coisa. A prosperidade bíblica verdadeira não tem nada a ver com dinheiro. A palavra bíblica para prosperidade bíblica em hebraico é ashir. E 90% da Bíblia essa palavra está associada com coisa ruim. Riqueza de dinheiro, e 90% da Bíblia está associada com coisa ruim. Não que dinheiro é ruim, mas o dinheiro corrompe as pessoas. Timóteo. Exatamente, Timóteo. Amém? Amém. Por enquanto eu ia... Pode falar, Júlio. Só voltando um pouco essa questão aí, né, do conjugar do verbo, né? Eu sou, né? Eu serei. Quando você conjuga eu sou, você está limitando, né? Exatamente, limitando a Deus. Você está muito longe, dizendo assim que algo já está determinado, né? Sim. E quando você conjuga eu serei, né? Então você está dizendo, o próprio Senhor está dizendo, qual a sua dor? O que queres que eu te faça? Aleluia. Não é? Exatamente. Então já muda, né? E o mais interessante, Júlio, que tanto o verbo ter e o verbo ser em hebraico não existe na primeira pessoa do singular. Por quê? Porque quando o judeu escreveu a Bíblia, ele entendia que ele não tem nada e que ele não é nada. Sabe por quê? Existe uma esposa para mim. Existe um carro para mim. Para você ver como que era a mente do judeu. Agora a pessoa brasileira, eu tenho um carro. Você não tem nada. Se Deus não te der um trabalho, um sustento, você não tem condição de fazer nada. E as pessoas às vezes barram a Deus. Ah, eu tenho uma casa. Você não tem nada, você vai morrer e ficar aí. Existe uma casa para mim. Existe uma esposa para o Walter. Existe uma filha para o Walter Badati. Existe uma esposa para o pastor Júlio. E se a pessoa idolatrar mais o filho, a esposa, mais do que Deus, deixar o esposo ou o filho e colocar mais do que Deus até tira, né, Tom? Deus não divide agora ele com ninguém. Alguém teria a fé de Abraão? Difícil, né? É difícil. Mas se não tiver, não vai passar no teste. Teve um testemunho que o Walter, acho que colocaram lá no grupo, da pessoa que... A Facibele colocou lá no grupo da igreja.
sobre a pessoa a criança estava enferma e Deus ia levar a criança. A mãe falou assim: filho, Deus, eu vou sentir falta, mas você me deu, você tem o poder de tirar, porque você é o Deus Criador. Igual o Jonas lembrou de Jó, ele falou: sou igual o Jó. Exatamente. Nesse momento eu sou igual o Jó. Exatamente. Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Outro testemunho bonito. Nossa, Muito bonito. Forte demais. Muito forte. Você teria coragem de dar o seu filho por Deus? Tem pessoas que... Tem uma vez uma pessoa chegou para mim que... teve uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou assim: Deus é injusto porque levou meu filho. Eu falei: Deus não é injusto não. Ele te deu, ele levou porque é dele. O filho não é seu. Ele fez que um filho existisse para você. Esse é o problema do ser humano, achar que tem alguma coisa. Nós não temos nada. Tudo que nós temos, entre aspas, foi nos dado por Deus. O ar que você respira. O Jurandir me cumprimenta todo dia de manhã. Agradecer a Deus por tudo. É uma palavra boa, agradecer a Deus por tudo. Mas nós temos agradecer a Deus por tudo mesmo? Será que nós, quando passamos por dificuldade, vamos agradecer a Deus? Será que se faltar a comida na sua casa, se faltar energia, você vai agradecer a Deus? Será que se Deus levar seu filho, você vai agradecer a Deus? Isso é algo sério para nós meditarmos. Por quê? Porque a nossa fé, a fé da congregação Ministério a Caminho de Sião, não é uma fé manca. Eu não vou pregar fé manca para vocês. Eu vou pregar para vocês palavra de Deus. E palavra de Deus é prática. Palavra de Deus é mudança de conduta e caráter. E Deus tem levantado vocês para ser diferente. Enquanto eu estiver vivo e estiver na administração dessa congregação, e quando Deus permitir que eu pregue a palavra, eu vou pregar a Bíblia. Eu vou pregar o que a Bíblia diz. Porque eu quero levantar uma geração forte. Crente forte é o crente que sabe ganhar e perder. Os crentes não estão preparados para perder, mas o crente forte, ele perde, e ele ganha, e ele louva a Deus, porque ele sabe que o seu galardão está no mundo vindouro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O horário está avançado. Se põe de pé. Glória a Deus. Não fica até amanhã. Amém. Glória a Deus, né? Trabalhar virado. Trabalhar virado. Alguém tem alguma pergunta? Acho que foi mais uma pregação do que o estudo, né? Às vezes dá meia hora. Às vezes a gente vem aqui para passar um estudo, a gente ensina e prega ao mesmo tempo. Mas é porque Deus quis falar dessa forma. Quando o pregador está aqui, é o Espírito que fala, amém? Coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, venha visitar o coração dos seus servos, para que haja sobre eles uma medida, Pai, recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, quando eu e o pastor Júlio entramos nesse prédio e oramos aqui, nós pedimos para tu mandar os piores que são aqueles que a sociedade rejeita. E o Senhor tem testificado a nossa fé através de algumas pessoas que já entraram aqui, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram amaldiçoadas em outros trabalhos, vão ser bem recebidas nesse local. E essas pessoas vão dar frutos aqui, Senhor. Não é porque eu estou aqui pedindo, mas é porque é um propósito e um objetivo seu. Senhor, eu creio no seu poder. Eu creio na vitória de pessoas aqui. Eu creio na transformação. Eu creio na mudança. Eu creio na mudança desse bairro. Pai, eu não vou me conformar com esse mundo, mas eu vou transformá-lo para a boa e perfeita vontade de Deus. Que a sua vontade esteja no nosso meio. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Haja a sua vontade em nosso meio. Eu quero abençoar eles aqui, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor os abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante seu rosto, conceda-lhes a paz. Em nome de Yeshua, amém, amém. Bate palma.